Nesse vídeo eu vou te mostrar que a dor na relação sexual, apesar de ser comum, não é normal. Não é coisa da sua cabeça e não é frescura. Estudos recentes revelam uma realidade assustadora. Quase 60% das mulheres brasileiras sofrem em silêncio com as disfunções sexuais. Mas o que esses números não mostram é a culpa, o medo de perder a parceria e a frustração em tentar de tudo sem resultado. Se você faz parte dessa estatística, assiste essa aula. Pode ser que você descubra como transformar de uma vez por todas esse ciclo de dor e frustração em prazer e confiança. Talvez você não saiba, mas a saúde sexual é um dos pilares da qualidade de vida junto de família, trabalho e lazer. A saúde sexual é fundamental para a saúde e o bem-estar geral dos indivíduos, casais e famílias e, presta atenção, para o desenvolvimento social e econômico de comunidades e países. E não fui eu que inventei essa história. Quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde. Nós não aprendemos sobre como o nosso corpo funciona, nem o básico da anatomia, nenhuma explicação sobre resposta sexual ou qualquer introdução sobre como ter relações sexuais satisfatórias. A gente só aprendeu, tira a mão daí que é sujo, fecha as pernas, senta direito e não faça sexo. Se você tem dor na relação sexual, é muito provável que você se sinta frustrada, que você acredite que tem algo de errado com o seu corpo, que você não é tão bonita ou tão atraente ou que tenha algo de errado com a sua região íntima. Você já ouviu da sua ginecologista que você precisa relaxar para não ter dor na relação? Que tomar um vinho pode ajudar? Ou apagar a luz? Mas na verdade, você já tentou tudo isso e não adiantou. Agora nem exame ginecológico você faz mais. Como é que vai colocar o espéculo se tem uma parede ali? Você não passa nem um cotonete, se só de imaginar você fica completamente apavorada. Percebe como o problema não é só durante a relação sexual em si? Você passa a maior parte do tempo pensando o que pode ter de errado com você, como você foi parar nesse lugar, como o seu relacionamento se transformou por conta das tentativas frustradas na relação sexual e que agora ele tá por um triz. E você sente que a culpa é toda sua. Bom, se você se identificou com alguma parte disso tudo que eu falei, assiste essa aula, pode ser que surge uma luz no fim do túnel. É isso que eu costumo ouvir das pacientes quando elas chegam no consultório e descobrem que não precisam se acostumar com a dor na relação, que é possível tratar e transformar a dor em prazer. Você não precisa mais se acostumar a nada que seja pouco para você. E para quem é essa aula final? Especialmente para mulheres que sentem dor na hora H, mas também para mulheres que desejam conhecer melhor o próprio corpo e entender o que acontece na hora da relação sexual. Para mulheres que desejam superar traumas e resgatar o prazer com segurança. Aprofundar o autoconhecimento e se tornar mais consciente das emoções e dos desejos. É também para mulheres que se sentem inseguras ou ansiosas em relação à vida sexual e buscam ferramentas para aumentar a confiança e o conforto na hora H. É para mulheres que desejam melhorar a comunicação sobre os desejos e as necessidades para uma intimidade mais profunda. Para mulheres que desejam reconectar-se com a sexualidade após um longo período de afastamento, mas também para mulheres que desejam fortalecer a conexão íntima no relacionamento, promovendo uma sexualidade mais satisfatória para ambos. E será que é possível? São muitos depoimentos de mulheres que foram atendidas por mim e que hoje desfrutam da relação sem dor. É real, olha essa história. Olá, meu nome é Bárbara Ramana, eu tenho 28 anos. Acontece que até os 25 anos eu não sabia que sentir dor na hora da relação sexual era um problema. Assim como muitas meninas, mulheres, eu achava que essa dor, esse desconforto era normal e que toda mulher sentia. Até que um dia eu vi uma publicação da Luísa falando que sentir dor na relação sexual não é normal. Aí eu fiquei assim, né? Peraí, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada, porque eu sempre sinto esse desconforto, eu sempre sinto dor. E aí eu percebi que tudo que a Luísa falava nas redes sociais, todas as informações que ela dava, eram mais úteis do que todas as informações, todas as aulas e instruções que eu tinha recebido ao longo da minha vida. E é engraçado, né? Porque às vezes a gente vai no médico e parece que ele fica guardando informação só para você ficar com dúvida e ter que pagar para voltar nele mais vezes, né? Mas a Luísa foi muito didática, ela me passou todos os conhecimentos que ela tinha sobre os meus problemas, me explicou passo a passo de como seria feito o meu tratamento, se preocupou em saber se eu estava entendendo, se as coisas que ela estava me falando estavam fazendo sentido para mim. E uma coisa que eu lembro que me marcou muito foi quando ela me falou: Bárbara, eu sei que eu tô te passando muitas informações nesse momento, mas é porque eu quero que você saia do meu consultório entendendo como o seu corpo funciona, para que você termine esse tratamento sendo uma mulher 100% independente, livre de desconforto e capaz de cuidar de você mesma. Isso me marcou muito.
E ela cumpriu com essa promessa, porque desde o primeiro dia de tratamento, eu voltei para casa e eu já me sentia capaz de me observar, de entender o que estava acontecendo comigo, de entender o que estava me impedindo de relaxar a região pélvica e de colocar em prática os exercícios que ela estava me ensinando no consultório. Mas me ajudou também a recuperar a minha autoestima, porque toda vez que eu sentia dor ou algum desconforto na relação sexual, eu travava. E isso me impedia de me soltar, de me entregar e ser eu mesma na cama com o meu parceiro. Durante todo o tratamento, eu me senti cuidada por uma profissional responsável, mas também me senti cuidada por uma mulher que me ouvia, me enxergava e sabia exatamente como eu me sentia, pois já havia vivido as dores e os desconfortos que eu estava vivendo naquele momento. Então, graças a Luísa, hoje em dia eu consigo gozar com mais facilidade, não só na cama, mas também gozar, desfrutar da vida com mais leveza. E quem sou eu? Qual é a minha história? Como eu vim parar aqui? Eu sou do interior de Minas e descobri cedo o amor pelas coisas simples. Aqui, o despertador é um beijo do meu pai, o amanhecer tem cheiro de café coado da minha mãe. O arroz com feijão e ovo frito é o nosso banquete. O quintal é o lugar onde chego ao céu. É ali que Deus acontece em mim. Vivi uma infância descalça, passava férias na roça sem televisão, entre o curral e as árvores, desejando que aqueles dias fossem eternos. Eu me lembro de ser uma criança alegre, engraçada, espontânea, falante. Lembro que meu pai me fazia sentir e minha mãe me fazia agir. Desde que me entendo por gente, leio poesia. Sempre tive afinidade com os avessos. Cresci com um jeito profundo de olhar a vida, um olhar raro, demorado, atento aos detalhes. De família grande e barulhenta, eu aprendi que o bom da vida é partilhar as pequenas coisas. Nada pode ser mais rico do que as pessoas que amamos. Cresci acreditando que o meu valor estava no que eu fazia, na utilidade que eu tinha. Sempre fiz muito. Mesmo assim, nunca me senti boa o suficiente. Me formei em fisioterapia em 2017, era para ser a celebração de uma conquista, o sonho dos meus pais, ver a filha se formando numa universidade federal. Acontece que na mesma época, frágil emocionalmente, me envolvi com alguém que me roubou de mim. Imatura afetivamente, perdi a lucidez, me adaptei a um contexto de relacionamento destruidor e comecei a viver um processo de morte lenta, aos 22 anos. No exato momento em que o mundo se abriu profissionalmente, eu descobri a clausura de estar vivendo um relacionamento abusivo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu nem sabia que isso existia. Parecia cuidado, mas era controle. Aquele ciúme agressivo, exigente, constrangedor, intimidador. Ao mesmo tempo, parecia amor. A invasão foi suave e processual. No começo, sedução, gentileza e atenção. Depois de firmada a dependência, surgiu a intolerância e uma relação desumana. Era exigido o que não se tinha o direito de exigir. Me afastei dos que eu mais amava, mudei meus gostos, as roupas, o jeito de falar. Não sei como fui parar ali. Também não sabia sair. Comecei a mandar foto de tudo, chamada de vídeo, mandar localização. Os meus defeitos eram imensos, as minhas virtudes insignificantes. Nada que eu fazia era tão relevante, sempre faltava. Fui fazendo concessões. A manipulação foi tão camuflada de zelo que eu comecei a controlar o meu comportamento. Não olhava para o lado, andava na reta. Já era violência antes de ser. Eu não percebi. Comecei a achar que eu estava louca. Me acostumei aos conflitos, perdi a noção da realidade. Sabia de tudo, mas não adiantava saber. Não conseguia romper. Estava sozinha em um relacionamento cativeiro. Desaprendi de ser livre, fiquei muda. Logo eu, que nunca dei trabalho. Não sabia pedir ajuda, nunca precisaram se preocupar comigo. Ouvi isso a vida inteira. Me adaptei ao pouco que enxergava de mim e deixei de notar a tristeza hospedada nos meus olhos. Eu desisti de mim. Eu tinha certeza que Deus também havia desistido. Não me sentia digna de nada, do amor da minha família, do amor de Deus. Desesperada, fiz minha última oração. Deus, só me tira daqui. Desnorteada, deserdada, privada da maior riqueza de todas, ser filha de Deus. E Ele me tirou, me levou para a Itália. O que parecia um movimento contrário de afastamento foi o que me trouxe de volta, anos depois. Foi nesse abismo que eu criei asas. Da Itália para a Irlanda, sozinha, vivendo uma solidão cortante, constante, gelada. Não tinha mais ninguém. Fui obrigada a conviver comigo, a me olhar nos olhos. Eu não enxergava nada. Voltei para o Brasil, descobri a saúde da mulher, fiz cursos e mais cursos, comecei a pós-graduação, abri o consultório, fui para a rádio falar de saúde íntima, levei a fisioterapia pélvica para minha cidade, que até então não conhecia, lotei a agenda. Minha vida deslanchou. Mas não durou muito. Pelo visto,
eu ainda me odiava. A vida estava boa demais para ser verdade, meu trabalho com mulheres me realizava, minha família estava perto, eu me sentia mais eu. Mas ainda não aceitava o estrago que tinham feito em mim. A culpa era minha, eu ainda não sabia me perdoar. Estava rodeada de gente, mas há caminhos que não podemos andar acompanhados. Esse foi um deles, o que me levou para dentro de mim. Fui embora mais uma vez, dessa vez para a Espanha. Eu já estava acostumada a pagar caro, mas essa mudança me custou muito. Eu precisava descobrir que a vida podia ser diferente, eu precisava reorientar minha história, ouvir o que eu tinha a me dizer. Longe de tudo, perto de mim, mais uma vez. Foi lá que eu consegui encarar as sombras, reconhecer e assumir o que eu mais temi, tudo que eu sou. Eu precisei fazer as pazes com aquela pessoa que eu não gostei de ser. 6 anos depois, eu comecei a curar. Precisei de tempo para aprender o que a minha história tinha para me ensinar. Com respeito e compaixão, sei que fui o que pude ser. Que fiz muito com muito pouco. Minha vida foi transformada para que eu pudesse transformar. E eu senti. Deus estava de volta. A verdade é que eu vivi os últimos anos da minha vida achando que eu não merecia nada. Hoje, reconheço que tudo que eu chamei de erro, todas as coisas das quais eu não me orgulho sobre mim, sobre a minha história, são, na verdade, os meus maiores trunfos. Tenho consciência de que ir é um processo que se dá aos poucos. Às vezes eu acho que eu já nasci sabendo ir. O que eu aprendi nesses últimos anos foi a voltar. E voltar pra mim foi como voltar pra casa depois de um dia muito, muito longo, sabe? Precisei mergulhar na escuridão para trazer pra fora a minha luz. Precisei aprender a deixar que tudo que eu sou exista, sem negar essa parte de mim e da minha história que eu rejeitei durante anos. Hoje, inteira e florida, não aceito ser menos do que sou capaz de ser. Há mais ouro para brotar. Estar aqui é um ato de coragem, é a minha forma de acreditar no que a vida traz e confiar no que a vida leva. Trabalhar com mulheres é o que eu decidi fazer nesse mundo para ser o lado bom da minha história. Hoje, o meu trabalho é fruto da minha jornada de cura e crescimento. Cuidar de mulheres que passam o que eu passei, que vivem o que eu vivi, é o que me motiva diariamente a continuar. O consultório ficou pequeno e decidi ampliar os horizontes para que cada dia mais mulheres possam reconstruir e desfrutar da sua sexualidade com leveza, liberdade, confiança e prazer. Bom, voltando à dor na relação sexual, vamos falar sobre as disfunções sexuais femininas para a gente entender melhor alguns detalhes. As disfunções sexuais femininas são definidas como a dificuldade persistente e recorrente de a mulher acessar e completar uma ou mais fases da resposta sexual, o que causa sofrimento e dificuldade pessoal. Considerando as fases da resposta sexual feminina, a disfunção pode ser diminuição do interesse e do desejo sexual, pode ser uma diminuição da excitação, pode ser uma diminuição ou ausência do orgasmo e pode ser o transtorno gênito-pélvico de dor e penetração, o que a gente conhece popularmente como vaginismo e dispareunia, que é a dor na relação sexual. As disfunções sexuais, elas são multifatoriais, ou seja, envolvem vários fatores e por isso requerem múltiplas abordagens. A gente vai falar aqui sobre os aspectos físicos, mas o acompanhamento psicológico e a abordagem médica são essenciais também. E o que pode estar causando essa dor? Para facilitar o entendimento aqui, existem principalmente 2 fatores que interferem na nossa função sexual. Fatores orgânicos e fatores psicológicos. Como fatores orgânicos, o que pode ser? Alterações hormonais, doenças crônicas como endometriose, por exemplo, traumas físicos, sequelas cirúrgicas na região íntima como episiotomia, que é o famoso pique feito no parto vaginal, uso de medicamentos como antidepressivos, infecções vaginais como a candidíase, inflamações causadas por fungos e bactérias. Além disso, doenças de pele que podem causar úlceras, fissuras, coceiras, alergias, infecções sexualmente transmissíveis, tudo isso afeta a função sexual. E os fatores psicológicos quais são? Esses podem estar relacionados a causas comportamentais como violência sexual, abuso, primeiras relações traumáticas, gestações e partos difíceis e parcerias inadequadas. Acontece, né? As disfunções sexuais, elas podem estar associadas também a causas socioculturais, como, por exemplo, uma educação sexual precária e repressora, crenças e tabus, questões culturais, religiosas, familiares. É bem complexo, na verdade. Você já deve ter ouvido falar de vaginismo. Hoje em dia, esse nome já não se usa mais, mas se você nunca ouviu, eu vou te explicar. É a contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico, esses aqui, que ficam ao redor da vulva e do ânus, e essa contração involuntária pode dificultar a penetração ou tornar a penetração dolorosa. O vaginismo ele pode ser causado por questões físicas, mas também não físicas. Por exemplo, pode ser que mesmo antes da penetração o corpo antecipe a sensação de dor, só de pensar no que pode acontecer.
O medo de sentir dor gera ansiedade, podendo gerar um aumento da contração dos músculos vaginais de forma involuntária, dificultando a penetração. Então, a penetração acaba sendo dolorosa e quanto mais dor, mais contrai, mais dor, mais contrai. O corpo registra essa memória de dor e a mulher passa a evitar qualquer intimidade, tudo que possa ter como consequência a relação sexual. Junto disso, a diminuição do desejo sexual. Isso é o que a gente conhece como ciclo da dor na relação sexual. Você se identificou com alguma fase desse ciclo? Agora deixa eu te contar alguns erros comuns que eu percebo das mulheres que chegam no consultório com dor na relação sexual. Achar que dor na relação sexual é normal. Esse é o maior erro de todos. Além disso, ir para a relação sexual sem conhecer o próprio corpo e sem entender como a resposta sexual feminina acontece. Responsabilizar a parceria pelo seu prazer. Só pensar em sexo no momento em que ele está acontecendo ou vai acontecer. Não conhecer os músculos íntimos e como eles funcionam. Por outro lado, só focar na região íntima com exercícios de contrai e relaxa no ritmo da música para tratar a dor. Não conhecer estratégias e ferramentas que podem tornar a relação sexual e o momento de intimidade mais prazeroso. E não aprender a comunicar os seus desejos esperando que o outro leia o seu pensamento. Bom, diante disso, se existisse o jeito certo de ter relações sexuais satisfatórias e sem dor, como seria? Conhecendo o corpo e os caminhos do próprio prazer, entendendo como a resposta sexual funciona, quais são as fases e a importância delas para que na hora da relação sexual a gente consiga potencializar os resultados de cada fase e não atropelar nenhuma delas, entendendo que a contração muscular ela é importante, mas que o relaxamento é soberano quando a gente pensa em penetração sem dor. Entender o contexto da relação sexual, a intimidade com a parceria, a qualidade do relacionamento, a comunicação entre os envolvidos. Antes da gente treinar o nosso assoalho pélvico, os nossos músculos íntimos, a gente precisa treinar o nosso olhar. Treinar o olhar para que a gente enxergue o que de fato importa. Para que a gente enxergue qual é a parte que nos cabe na solução do problema. Eu sei que você se sente um lixo por não conseguir ter relações sexuais, por ver o seu relacionamento acabando a cada dia, se desfazendo, desaparecendo na sua frente. Você se sente completamente frustrada pelas tentativas de penetração que não dão certo. Claro que você se sente culpada, porque a dor é no seu corpo, né? E se a gente não treina o nosso olhar, a gente só enxerga que a culpa é sua mesmo. Mas vamos pensar aqui. A parceria conhece a anatomia do corpo feminino? Sabe como funciona a resposta sexual feminina? Entende a importância das preliminares para que o corpo se prepare para a penetração? Conhece as alterações que acontecem no corpo para que a penetração seja satisfatória? Sabe as posições que favorecem o encaixe anatômico do pênis no canal vaginal? As estratégias que facilitam a penetração? Eu duvido. E você aí vivendo com essa culpa nas suas costas. Vamos lá. Na verdade, quem tem que saber do seu corpo é você. Então, para todas essas perguntas que eu fiz, o ideal é que você saiba responder sobre você e, a partir disso, comunicar ao outro, entende? Eu me conheço e me apresento ao outro. E o que a gente vai fazer aqui nessa jornada é treinar o nosso olhar para enxergar qual é a sua responsabilidade e deixar que o outro se responsabilize pela parte dele. A gente não está aqui para culpar ninguém. A gente está aqui para entender que, dentro do relacionamento, todas as pessoas envolvidas são igualmente responsáveis pelo rumo que o relacionamento vai. Você só vai conseguir fazer a sua parte. Olha que alívio, que é ótimo e mais do que suficiente. É para isso que eu tô aqui nessa aula, para te ajudar a enxergar qual é a sua parte nessa história toda. Eu quero te ajudar a olhar com honestidade para os passos que você já deu até agora no processo de construção da sua autoestima, da sua sexualidade, dos seus relacionamentos, para, a partir daí, a gente conseguir buscar soluções. Conseguir estabelecer um plano de ação concreto para que você viva diariamente com prazer. A gente vai chegar na região íntima, claro, mas a gente vai entender o percurso. A gente vai olhar para o que de fato pode transformar a sua vida, que é a forma como você se vê e como você se trata. Eu não sei você, mas tem gente que acha que autoconhecimento é sobre cuidar da pele, comer coisa gostosa e não depender de ninguém. Isso é no raso. No fundo, é sobre criar uma vida da qual você não precisa ficar escapando. Enquanto você não sair do raso, as coisas não vão mudar. Enquanto você achar que a solução está fora, não vai acontecer que eu sou a solução. Esse é o convite que eu te faço, a olhar com honestidade para dentro, porque a solução tá aí. Isso que eu vou te ensinar mudou a minha vida e a de muitas outras mulheres, talvez mude a sua também. Você já sabe que para ter relação sexual precisa relaxar a musculatura, isso é óbvio. O que você vai aprender aqui é como fazer isso. Nesse processo, você vai descobrir o caminho do seu prazer, de dentro
para fora. Primeiro a raiz, depois as flores. Aqui a gente vai sair do raso, vai cuidar do que é íntimo para além do corpo. A minha jornada pessoal foi marcada por desafios que me impulsionaram a buscar mais autoconhecimento e a superar obstáculos relacionados à minha própria sexualidade. Dentro do meu percurso, eu entendi que, assim como na natureza, entre o plantar e o colher, existe a necessidade de regar. E foi nesse tempo de esperas que surgiu o método regador, inspirado pelo itinerário do meu próprio florescimento e pelas minhas histórias de superação e crescimento. A partir das minhas vivências e das transformações proporcionadas no consultório, eu desenvolvi uma jornada de 8 semanas para ajudar mulheres a superar dores na relação sexual e a cultivar uma conexão mais profunda consigo mesmas. Baseado em técnicas terapêuticas e práticas de autoconhecimento, o método promove um processo de reconexão com o próprio corpo, enfrentamento de medos e traumas e desenvolvimento de uma sexualidade saudável e prazerosa. Cada semana reflete um aspecto essencial do processo de cura e desenvolvimento, transformando desafios em oportunidades de crescimento e prazer. Assim como um jardim bem cuidado floresce com tempo e dedicação, o método regador oferece um caminho para transformar a dor em prazer, gerando transformação pessoal e emocional através de práticas estruturadas e conscientes em até 8 semanas. A dor na relação sexual é um dos sinais de que alguma coisa não vai bem. E o método regador vai te ajudar a enxergar que entre o plantar e o colher tem o regar. Aqui você vai aprender a regar-se, a dar-se o que você precisa para florescer. E eu não tenho dúvidas de que você vai ser surpreendida pelo que nasce no deserto. As aulas estão sendo gradativamente adicionadas na plataforma e você terá acesso a tudo que for sendo acrescentado segundo o cronograma que já está lá. Tem aula para desmistificar a anatomia feminina de uma maneira leve e acessível. Imagina descobrir os segredos do seu corpo de forma descomplicada, entendendo cada parte envolvida na resposta sexual feminina sem termos técnicos complicados. Você conhecerá estratégias poderosas para potencializar a sua resposta sexual antes, durante e depois da relação. Você vai descobrir como se preparar para um encontro íntimo perfeito, com dicas valiosas sobre o que fazer em cada etapa, desde exercícios, massagens, até posições que proporcionam conforto e intensificam o prazer. Você vai aprender também como utilizar acessórios que podem mudar a sua perspectiva e abrir novos caminhos para o autocuidado, para que você se conheça melhor e vá para as relações se sentindo mais segura e confiante. E mais, a gente vai lapidar a sua capacidade de expressar os seus desejos de maneira clara e descobrir novas sensações, abrindo um mundo de possibilidades de intimidade com a parceria. As aulas são super dinâmicas e envolventes, trazendo uma abordagem prática que permite que você não apenas assista, mas viva as propostas de cada aula. Além disso, ao final do conteúdo de cada semana, você encontrará materiais em PDF para baixar que vão te ajudar a visualizar os passos dados e organizar os passos seguintes, sem sobrecarregar ainda mais a sua rotina. Com o plano de ação por etapas, você vai vendo a coisa acontecer. Eu costumo falar para as minhas pacientes que o que vai acontecer já está acontecendo. O que a gente vai viver daqui a um tempo é a consequência do que a gente faz agora. E se a gente só faz o que está acostumado a fazer, a gente só vai ter o que já tem. Só vai viver o que já vive. Lá atrás, eu dei o passo sem conhecer o chão. E isso me trouxe até aqui. Essa é uma oportunidade para realmente transformar a sua realidade. É muito mais do que ter relação sexual sem dor. Talvez você nem imagine do que você é capaz, mas eu já sei. E não vou desistir de te fazer enxergar. É um convite para uma transformação de vida. Essa jornada vai além do comum. Teremos aulas com convidadas extraordinárias, referências na área da saúde da mulher e do autoconhecimento, que compartilharão os seus conhecimentos e experiências profundas. Cada aula será uma oportunidade única de mergulhar num mundo repleto de descobertas, onde você poderá desvendar perguntas que sempre quis fazer sobre o seu corpo, sobre as suas emoções e sobre a sua verdadeira essência. Além dos módulos já gravados, que já estão à sua disposição, vamos lançar novas aulas que prometem ampliar ainda mais a sua jornada de autodescoberta. Mensalmente teremos aulas ao vivo no Zoom, onde poderemos esclarecer dúvidas e ampliar ainda mais os conhecimentos e transformações. Nessas aulas, nós também teremos convidadas e conteúdos relevantes para explorar não apenas os aspectos sexuais, mas todo o universo do autoconhecimento. Você poderá tirar suas dúvidas diretamente comigo e receber orientações ainda mais personalizadas. E não se preocupe se você não conseguir participar ao vivo, porque todas as aulas ficarão gravadas para que você possa revisitá-las quando quiser e aprofundar ainda mais a sua jornada. Sobre o suporte, caso você tenha dúvidas, eu vou te ajudar diretamente pelo WhatsApp, da mesma forma como eu faço com as minhas pacientes. Claro que nós não faremos consultas pelo WhatsApp, mas será um prazer falar com você e te ajudar no que for necessário. O acesso a tudo isso é imediato e por um ano.
Eu quero te apresentar a si mesma. Quero abrir as cortinas da sua vida, deixar a luz entrar. E aí você faz um café e para ouvir as suas histórias sem pressa. E eu te acompanho daqui, vendo você sentir o prazer em se reconhecer. Se você quiser a minha companhia nesse percurso de transformador em prazer, clica no link abaixo e eu já te adianto que será um prazer imenso caminhar e florescer com você.